Senhor, nós entramos na Tua presença e queremos declarar o nosso amor, dizer que o Senhor é a peça mais importante da nossa vida, está no centro da nossa vida. O Senhor foi a melhor coisa que nos aconteceu, tem sido a nossa força e esperança, tem nos ajudado a trilhar o caminho da vitória. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigada. Obrigada pela vida, obrigada pela salvação, pelo nome, o nosso nome escrito no livro da vida, por essa oportunidade, por esse culto, por esse dia, por esse chamado. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor é tão bom e nós te amamos. Tem cuidado de nós, tem nos livrado, nos defendido, nos justificado. Oh, meu Deus, o Senhor tem aberto portas de vitórias. Nós nos sentimos seguros no Senhor, não temos medo do amanhã e nem olhamos para trás. Nós estamos vivendo hoje seguramente, sorrimos para o futuro com uma convicção absoluta que estamos plantando uma boa semente e teremos uma colheita extraordinária. Cada dia melhor, sempre mais perto do Senhor, com mais alegrias e avanços, muita paz, muita segurança. Essa é a diferença, o diferencial meu Deus, é tão grande daquele que realmente espera pelo Senhor e depende do Senhor. A pessoa se sente tão segura, tão em paz, ela dorme, ela come, ela vive num lugar seguro, porque ela está no Senhor. Ela não está passando por cima daquilo que diz a sua palavra, mas está seguindo-a. Ela não está ignorando aquilo que é certo, mas está fazendo o que é certo, mesmo quando parece que não vai chegar a nenhum lugar. Mas ela sabe que vai, porque ela sabe que fazer o que é certo vai levar ao resultado certo, e fazer o certo perseverantemente vai levar a uma vida sólida, a um fundamento sólido, meu Pai. A gente sabe que quando quebramos os velhos hábitos e adquirimos novos hábitos e nos colocamos na posição certa e perseguimos sem olhar para a direita, para a esquerda, para trás, não nos curvamos diante das situações adversas, mas permanecemos firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé, nós atingimos o propósito, nós chegamos lá. Muito obrigada. Ajuda cada um a entender isso. A gente sabe, e já falamos tanto que às vezes até perde a força. A vida é feita de escolhas. E quando a gente faz diariamente, em cada situação e oportunidade que temos, a escolha certa, nos colocamos do lado certo e permanecemos, resistimos firme. Dia após dia nós vemos a diferença. Nós vemos, meu Deus, o progresso. Nós vemos o quanto vale a pena resistir no Senhor. Mesmo quando olhamos para os lados, para lá e para cá, e parece que nada faz sentido, e ainda assim permanecemos focados num único alvo, que é agradar o Senhor. Muitos estão com o olhar no alvo errado, não estão olhando para o Senhor, porque a verdade é que a gente faz o que é certo pelo Senhor, a gente perdoa pelo Senhor, a gente planta a boa semente pelo Senhor e esperando receber do Senhor. Então, quando a pessoa olha para o Senhor e ela faz para o Senhor, ela terá prazer, mesmo quando algo é muito difícil para a carne. Eu oro, meu Salvador, para que todos compreendam muito bem isso, porque é certo, Salvador, que quando ouvimos a sua voz e nos submetemos a ela, temos um futuro garantido.
e dias poderosos. Perdoa as nossas falhas e erros, o que falamos, pensamos, fizemos, que nada venha estar entre nós. O Senhor nos perdoa, nos cobre com teu sangue. Eu peço que o Senhor cubra toda a igreja, todo o ministério com teu sangue, visita os templos, os líderes, nosso povo em todo lugar. Eu oro para que a tua palavra seja pregada com responsabilidade em todos os lugares, que vidas sejam alcançadas e atingidas, que tenhamos uma noite espetacular e que o teu povo seja grande e poderosamente abençoado. Obrigada por tudo. Assuma o controle dessa reunião. Se faça presente, se manifesta. Pedimos a tua manifestação, a tua presença, o teu olhar para nós. Derrama unção. Eu oro por mentes abertas. Tira a cegueira, tira o argueiro, tira as escamas, passa colírio nos olhos, dá a visão. Que a palavra entre de forma revelada, que aconteça uma explosão no interior de cada um, e que o entendimento seja aberto, e que tudo aquilo que ainda ela não tinha visto e entendido, que ela veja, entenda hoje, que ela saia daqui diferente, segura, que ela tenha a resposta que ela veio buscar. A reunião é sua, somos seus, o povo é seu, tudo é seu, e o que estamos aqui fazendo é para a sua glória. E que tudo seja para a sua glória. Até porque é o que está escrito, quer comamos ou bebamos, que tudo seja feito. Até uma coisa que parece insignificante. Sentar-se numa mesa e tomar uma refeição. Que tudo seja feito para a glória do Senhor. Seja conosco. Eu repreendo todas as obras do mal. Tudo que queira atrapalhar essa reunião. Todas as setas demoníacas, todo o peso demoníaco, todo o ódio, toda palavra contrária lançada contra cada um que aqui está, contra nós, contra o ministério, eu repreendo, eu quebro maldições, palavras malditas, pragas e, meu Deus, praguejamentos, eu destruo no nome de Jesus. Nenhuma maldição sem causa não pega. Então, eu rejeito toda influência demoníaca contra todos nós, contra o ministério, em nome de Jesus. Toda força do mal, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. E que o poder do Senhor esteja sobre nós e que possamos permanecer invictos em vitórias. Sempre, sempre invictos, vitoriosos permanentemente. Assim tem sido. E assim continuará sendo. Nada pode mudar isso. Vencemos ontem, vencemos anteontem, vencemos hoje, vamos vencer amanhã, depois de amanhã e todos os dias da nossa vida. Estamos invictos, nenhuma derrota e jamais a teremos. Pode se levantar o que for, sempre vencemos e sempre vamos vencer. Porque assim está escrito. Não há o que temer. Eu não temo derrotas, porque não planto para tê-las. E eu acredito que cada pessoa também que está aqui não teme nenhuma derrota, porque não tem plantado para ter derrotas. Então, não tememos derrotas, confiamos em vitórias e sempre estamos tranquilos e confiantes, porque sempre, sempre, sempre viveremos vitórias. Obrigada, meu Deus. Nós te amamos por tudo que tem feito e vai continuar fazendo, é certo, porque é impossível ser diferente na vida daquele que te serve com fidelidade e te ama e tem dado passos de fé na direção certa. Muito obrigada. Amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2017. O Senhor me colocará por cabeça, não por cauda. Só estarei por cima, nunca por baixo. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se por gentileza. A Bíblia diz aqui, no Salmo 42, 7,
Fale comigo, um abismo chama outro abismo. A palavra de Deus nos alerta sobre tudo, sobre o nosso modo de viver. Sempre vamos cair nas escolhas. Eu já disse algumas vezes que todo mundo deveria visitar uma casa de repouso e conversar com algumas pessoas, com idosos. São tantos arrependimentos. A maioria vive arrependido e termina arrependido. E assim, o diabo cega a mente das pessoas. Por um tempo eu sou jovem, então eu tenho tempo para jogar fora. E é verdade que não tem. Ainda há tempo de eu recuperar. Eu saio da casa dos 20, bom, mas eu ainda tenho 30, eu não sou velho, eu posso fazer isso e aquilo. E eu estou sempre protelando mudanças que são eficazes. Eu faço algo que me deixa confortável, porque eu não quero estar desconfortável. A maioria das pessoas são viciadas em conforto. Então, elas ficam naquele lugar confortável. Elas poderiam fazer diferente, porque elas teriam um resultado diferente, mas elas ficam lá, no lugarzinho confortável, acreditando que uma hora, como que num passe de mágica, as coisas vão chegar até elas do jeito delas, da forma delas. Mas isso não acontece. E aí o tempo vai passando, elas vão ficando cada vez mais frustradas. A maioria das pessoas tem vivido frustradas. Um grande número de cristãos são frustrados. É tão triste imaginar que uma pessoa que recebeu Jesus como Salvador viva infeliz e frustrado. É inaceitável, mas tem tantas pessoas vivendo assim, infelizes e frustradas. Elas não estão felizes com nada, com elas, com a vida delas, com a vida profissional, com o casamento, com a família. Elas olham para elas, elas não gostam do que elas estão vendo. Mas se elas realmente fossem sinceras, e sendo perguntado, o que você acha, o que pensa sobre a sua vida? Por que ela está assim? Se ela realmente fosse sincera, ela responderia, porque a verdade é que mesmo aqueles que não sabem, sabem. Só que o Senhor disse uma coisa para Israel através de Ezequiel: como você tem pouca força de vontade. Muitos cristãos têm muita pouca força de vontade. Não têm a disposição real de ouvir e praticar. Porque algumas pessoas, a questão não é mais ouvir mais um sermão, uma mensagem. Elas são, algumas até, ouvintes e assíduas, disciplinadas da palavra. Mas, como elas nunca se esvaziaram, a palavra nunca entra. Tanto que elas continuam, após terem ouvidos sobre algo,
elas vão lá e continuam fazendo exatamente como elas sempre fizeram. A mente é a mesma, a visão de vida é a mesma. É uma cegueira absurda que faz com que elas acreditem que, no final, como que num passe de mágica, elas vão atingir aquela coisa tão sonhada, aquela vida que talvez elas idealizaram, sem a responsabilidade de participar dessa mudança. Porque eu tenho Deus como meu aliado. Toda pessoa que recebeu o Senhor como Salvador tem o Espírito Santo como Consolador, como Conselheiro. Então, toda pessoa que recebeu o Senhor como seu Salvador, tem um Conselheiro e o Consolador. Aquele que a Bíblia diz que instrui, ensina acerca do que deve fazer e ainda faz lembrar coisas que foram aprendidas. Então, se uma pessoa recebeu o Senhor e tem o Espírito Santo, ela tem capacidade para pensar com a mente do Espírito. Ela tem unção para fazer o que é preciso fazer. Ela recebe os conselhos e direções sobre tudo. Como viver a vida dela. Mas o que acontece é que a pessoa passa por cima de tudo isso, porque ela acha difícil, porque ela não quer se submeter, porque ela é orgulhosa demais para admitir que ela está errada, porque ela não quer realmente, por esse orgulho, dar o braço a torcer, que ela está errada, que ela só fez besteiras, ou muitas besteiras, não só besteiras, mas muitas besteiras, alguns só besteiras. Então, ela não se submete, ela não se curva diante da verdade. Ela não encara a verdade sobre ela. E ela fica lá num mundinho de ilusão, acreditando em fantasias, esperando que tudo ao redor dela seja mudado, e ela não tenha que mudar. E que as pessoas venham até ela e deem a ela aquilo que ela precisa, façam por ela o que é preciso, cedam para ela, e assim ela pode permanecer no seu mundinho confortável, infeliz, frustrado, mas é confortável. Chateada porque ela poderia ter atingido mais, como tantos que talvez ela conhece, às vezes até sofrendo com inveja, gemendo por dentro, mas nem assim ela é capaz de fazer uma risca e dizer, basta. A partir de hoje, eu estou mudando a minha rotina, a minha visão, o meu comportamento, as minhas escolhas. E também, assim, eu faço uma risca aqui, tudo que eu trouxe de fora, eu trouxe de família, eu não vou carregar mais comigo. Fim. Eu não quero isso para mim. Eu digo a você que eu fiz uma análise profunda ao longo da vida, e sempre faço, sobre os erros que, por exemplo, os meus pais cometeram. E eu fui me observando
em cada ponto, e muitas vezes sem perceber, aquilo era inconsciente. Mas aí, a partir do momento que eu comecei a prestar atenção, eu enxerguei as repetições, situações que aconteciam, coisas que eu fazia, que na verdade estavam lá, incutidas, enraizadas, que eu precisava arrancar. Porque senão eu ia repetir a história de vida de pessoas que muitas coisas eu reprovo, não foram inteligentes, não produziram bons frutos. Tem sim escolhas boas, tem coisas boas para contar, mas tem coisas que não foram boas, não foram inteligentes, e eu não tenho que pegar algo que não foi bom para eles, não vai ser bom para mim. E eu pegando, o que eu vou fazer? Eu posso continuar levando isso para as próximas gerações. Então, meus filhos vão pegando, os netos vão pegando deles, e assim vai indo. E nunca cessa. Aquilo vai indo. Nós precisamos levar mais a sério aquilo que levar a sério, aliás, não mais, levar a sério. Aquilo que nós ouvimos sobre escolhas, sobre repetir decisões hereditárias, repetir escolhas, porque muitas vezes o que estamos fazendo é exatamente aquilo que nós reprovamos no outro, que nós olhamos e um dia até dissemos, não, eu nunca vou fazer isso aí, ou isso é horrível, e de repente você se vê fazendo. E você não coloca a força devida para rejeitar aquela linha de pensamento errada, aquela visão errada, consequentemente, aquele comportamento errado. Então, se você não muda, você tem o mesmo fim. Se você segue os passos daquela pessoa que fez determinadas escolhas, e não os passos da cruz, os passos do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz, manda a gente seguir as pegadas do Senhor. Se você faz ao contrário, ao invés de seguir as pegadas do Senhor, segue as pegadas de alguém que já errou tanto na vida e que não fez escolhas inteligentes para a própria vida, você vai ter o resultado dessa pessoa, o que ela teve. Na verdade, você olha para ela, que talvez já está mais velha, e se você continuar naquela linha, você já sabe qual vai ser o seu fim. Não há nenhuma novidade, porque você está fazendo a mesma coisa que levou uma determinada pessoa ou pessoas para o fracasso. Vai te levar para o mesmo lugar, não vai ser diferente. O que ele fez dentro do casamento dele, na família dele, na parte financeira, como é que ele lidou com as coisas, com a vida, quais foram as escolhas que ele fez? Se você está repetindo essas escolhas, fazendo as mesmas, você já sabe qual é o seu fim, não há novidade nenhuma. Eu não vou ter esse fim. Bom, depende das decisões que você começar a tomar. Porque algumas pessoas já perderam tanto tempo, aí, mas eu já tenho mais de 50 anos. Não, você pode viver com qualidade, mudar, sim, muitas coisas, mas já foram 50 anos. Deus pode restituir esses anos, te dando tanta qualidade daqui para frente? Pode. Mas se você começar depressa a fazer diferente daquilo que você sempre fez.
Um abismo chama outro abismo. Uma escolha errada vai puxar uma outra escolha errada, que vai puxar uma outra escolha errada, que vai puxar uma outra escolha errada. E assim você passa a vida desse jeito. Você está num casamento, você não faz o que é preciso, você acha que é melhor sair daquele casamento para ir para outro, logo você descobre que aquele é mais difícil do que aquele outro. Você tem um problema financeiro, você não sai dos empréstimos, você não para de pedir emprestado, você não para. Aí, por fim, você faz um empréstimo, pega emprestado ali, e daqui a pouco você, além da outra dívida que você nem conseguiu se livrar, você tem mais essa. E aí, daqui a pouco, você faz uma outra para tentar melhorar essa aqui, você faz mais outra, e vai virando realmente uma coisa sem fim. A pessoa mente e agora ela tem que fazer outra, contar uma outra mentira para sustentar aquela mentira, para manter aquela mentira. E aí é mais uma mentira para manter aquelas outras, e mais uma. Daqui a pouco ela esquece das mentiras que ela contou e fala uma outra diferente daquela, e aquilo vira uma bagunça. Quantas vezes eu já falei com pessoas e ela contou a mesma história de forma diferente? Que ela esqueceu da mentira que ela tinha contado antes. E agora ela contou de outra maneira. Ela já esqueceu das histórias, ela cai em contradição. Ela conta uma coisa aqui, daqui a pouco ela conta outra. E sabe, eu não estou falando dos mundanos, porque é assim que os mundanos vivem. Eu estou falando de cristãos, que estão, pelo menos uma vez por semana, aos domingos, na igreja, e mentem, contam histórias mentirosas, e estão sempre fazendo uma escolha errada, mais errada, e quando você olha e vê, meu Deus, será que essa pessoa pode se superar com uma escolha pior? Ela faz. Ela faz pior. Vamos para essa passagem, 2 Reis 1, 2 Reis 1 ao 17. Vamos ler por partes. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto. Acasias era filho de Acabe. Acabe morreu, ele sucedeu o pai. A mãe dele, Jezabel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebude. Baal-zebude quer dizer Deus da mosca. Deus de Ecrom. Ecrom era uma das principais cidades dos filisteus. Os príncipes filisteus costumavam habitar em Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá, encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebude, Deus de Ecrom? Por isso, diga por isso. É por isso. É por escolhas estúpidas como essa que as pessoas desgraçam com a vida delas. Não é por outra coisa. As coisas não acontecem por acaso, do nada. É por isso. São escolhas erradas, decisões erradas, uma omissão, uma passividade mental e na vida. Ao invés de pender para o lado certo da vida, ficar do lado certo da vida, a pessoa escolhe o errado, ou o que é mais fácil para a sua carne. Porque quando a carne é pressionada, ela tende a procurar a saída mais fácil.
Então ele disse: por isso, assim diz o Senhor, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Depois eu continuo lendo. Vamos ver isso aqui. Ele era o rei de onde? De Israel. O mundo sempre conheceu os feitos do Deus de Israel. Sempre os filisteus lutaram contra Israel e Deus deu vitória a Israel. O que esse rei fez? Ele sofreu um acidente, já a situação dele não estava boa. Não estava. Ele já vinha de uma descendência, ele descendia de um pai e uma mãe que tinham devastado espiritualmente com Israel. Então, ele tinha uma carga espiritual terrível. Uma maldição terrível. Ele podia ter feito diferente? É aí que você tem que ver. Mas ele decidiu seguir o quê? Os passos do pai e da mãe. Principalmente a mãe, porque o pai, na verdade, era um fraco. Ele até teve um momento de se arrepender, mas ele não manteve aquilo. Porque a Jezabel era mais forte. E ele nunca assumiu uma posição de força, realmente. Mesmo sendo rei, mesmo tendo um poder, todo o poder ali, ele não se posicionou. Porque às vezes a pessoa tem poder para fazer diferente, mas ela não se posiciona. Esse aqui, o pai dele já tinha morrido, ele podia fazer diferente. Mas ele seguiu a mesma linha. Ele, ao invés de buscar o Deus de Israel, ele foi ele pegou mensageiros e mandou ir a Ecrom consultar Baal-zebude, o deus da mosca. Então aquilo foi um horror para Deus, porque como pode uma pessoa, ainda mais o rei, de um país onde o Deus vivo era conhecido como um Deus imbatível, e ele mandou ir procurar o Deus dos inimigos, que nem teve poder para defender o seu próprio povo, porque quantas vezes os filisteus perderam para Israel? Mas você sabe por quê? Porque Baal-zebude não exigia nada relacionado a caráter e integridade. O Deus dos filisteus não exigia mudança de caráter. O Deus dos filisteus nunca exigiu uma mudança de mentalidade, de caráter, mas o Deus de Israel, sim. Tinha que andar na linha. Então, é isso que acontece com muitas pessoas. Por que elas vão buscar fora de Deus? Porque para buscar a Deus, elas sabem que elas precisam se submeter a Ele. Como elas não querem fazer o que elas sabem que elas devem fazer, então elas vão buscar em alguma coisa fora de Deus. Preste atenção nisso. Por que ele buscou Baal-zebude? Porque Baal-zebude não exigia nada. Nada. Em termos de mudança de caráter, etc. Mas o Deus de Israel, sim. Então, quem sabe eu consigo o mesmo resultado sem ter que mudar, sacrificar, sair do meu mundinho confortável. Eu posso, quem sabe, eu consigo com Baal-zebude a cura. Aí você vai falar, isso
Um crente pode pensar assim? Um crente pode pensar, eu vou buscar no homem, eu vou buscar em alguma coisa, de alguma forma, na carne, quem sabe eu consigo, sem ter que fazer tudo isso que a palavra diz que eu tenho que fazer. Mas, bispa, sim. Sim. Eu falo com convicção, eu sei o que eu falo. Eu lido com pessoas há anos. Não é de hoje que eu lido com gente. Eu já ouvi de tudo nessa vida. Quantas vezes pessoas disseram isso para mim? Então, é isso. Eu achei que uma hora eu ia conseguir, sim, sem ter que fazer. Eu achei que, buscando lá, eu ia conseguir esse resultado, sim. Sem ter que fazer isso, porque é muito difícil. O Deus de Israel exigia. O Baal-Zebude, nada. Nenhum sacrifício interno, entrega. Então, vá lá buscar no Deus do inimigo. Que é o que muita gente faz. Ele vai buscar no mesmo lugar que o ímpio vai. Ele busca no mesmo lugar saída para a vida dele que o ímpio está buscando. Ele sai da terra dele, que é o lugar dele, em Deus, e vai lá tentar resolver a vida dele, um problema que ele tem, no mesmo lugar ou da mesma maneira que qualquer mundano tem buscado. Qualquer um. Nós vemos isso o tempo todo. Quantas pessoas que, ao invés de elas lançarem ansiedade no Senhor, elas lançam no quê? Num monte de coisas. Elas se endividam comprando um monte, porque elas são compulsivas. E elas não encontram alegria no Senhor. Elas agem igualzinho os mundanos. Os mundanos encontram alegria no quê? Comprando mais, bebendo, se drogando, sexo. Fugindo de cá, fugindo de lá. Tem muito crente que vive assim. Ele está ansioso, ele está isso. Então, ele busca a mesma coisa. Da mesma maneira. Se preencher. Se preencher com sexo ilícito, fora da palavra. Se endividando, comprando. Ou comendo. Enfim, eu estou entediado. Por que você está entediado? Porque certamente você não está vivendo a palavra. Porque se você estivesse realmente se comunicando com Deus, e se relacionando com Ele, a Bíblia fala que o Espírito Santo é o quê? Que eu falei? Diga consolador. Você encontrar consolo. Toda vez que você estivesse vivendo vivendo um momento, eu estou ansioso, eu estou isso, encontraria consolo no Senhor. O Espírito Santo é o Consolador. Você nunca vai se sentir sozinho tendo Deus. Se você realmente se relacionar com Ele. Nunca vai se sentir sozinho, nem entediado. Quando você lança ansiedade no Senhor, você vê o cuidado dEle. Mas alguns fazem a mesma coisa que o povo aí do mundo faz. Ele está com dívidas até aqui, porque ele busca consolo comprando mais uma coisa. Ou está infeliz com a imagem, porque ele busca consolo comendo. Ele busca consolo no que é igualzinho os mundanos. Ele vai ao psiquiatra, o psiquiatra passa para ele N medicamentos. Então, é para dormir, para levantar, é para baixar o nível de ansiedade, é para isso e aquilo. Ele está buscando
alegria porque eu tenho uma tristeza, eu tenho uma angústia. O que é isso? Falta de Deus. Cadê o Consolador? O Espírito Santo é o Consolador. Aí eu não sei o que fazer, sabe? Porque o Espírito Santo é conselheiro. Então ele vai te aconselhar. Existe uma voz aqui dentro que diz sim, não, não faça isso. Mas alguns não ouvem. Algumas pessoas, elas apresentam, não, mas é que eu sou bipolar. Por quê? Porque você não é estável. A instabilidade faz você uma pessoa oscilante. Então, hora você está de um jeito, hora é uma mudança de humor absurda, isso é demoníaco. Bipolaridade é uma atuação demoníaca, é uma possessão. Se você não sabe. É uma possessão. A pessoa que ela tem uma oscilação de humor, é uma possessão. Você não vai se curar com remédio. O médico pode te passar, você pode fazer terapia, você pode isso, você vai continuar desse jeito. E a tendência é ele mudar o medicamento e aumentar as doses, porque o seu nível de ansiedade vai mudar e você pode começar a ficar cada vez mais desequilibrado, agressivo. E aí você vai buscar uma resposta para isso. Hoje tem doenças, tudo virou doença. E na verdade é uma atuação demoníaca. Que você vence se alimentando da palavra, doses diárias da palavra. Doses diárias da palavra. Diariamente, se medicando, tomando esse remédio que realmente é eficaz, que é a palavra. Lançando tudo isso no Senhor, parando, clamando o sangue de Jesus, se equilibrando, porque parte dessa bipolaridade é hábito. Você se habituou a viver desse jeito. Pode procurar que você conviveu com alguém assim. E você pegou dela. E agora você acha que você é assim. Não, você se tornou assim. E você se habituou a ser assim. A reagir assim. Para você se tornou normal. Ou não. Porque de repente vai tomando uma proporção que o diabo vai se aproveitando disso cada vez mais. E aí você vai em busca do quê? Agora está incontrolável. Eu não posso mais controlar isso. Agora eu preciso tomar o remédio tal. Eu preciso tomar aquele remédio, aquele outro remédio. Você sabia, eu já falei isso, que o Brasil é o maior consumidor de Rivotril. É o maior consumidor do mundo. Está todo mundo tomando Rivotril. Aí fora e dentro do meio cristão. Porque tem um monte de cristãos que estão buscando refúgio em Baal-Zebude, em Ecrom, no Deus dos filisteus. Ele vai buscar alegria para a alma no psiquiatra, através de uma receita, para conseguir um remédio, para ele viver. Isso é vida? Você chama isso de vida? Você precisa tomar remédio para dormir, você precisa tomar remédio para levantar, você precisa tomar remédio para se equilibrar, você precisa tomar remédio para aquilo outro, e se você não tomar, você tem crises, você tem ataques, você tem isso e aquilo. Isso é espiritual. E não me venha alguém dizer o contrário, isso é espiritual. Totalmente espiritual. Eu estou tendo crise de pânico. Clame o sangue de Jesus e diga: eu não tenho do que ter medo, eu tenho um espírito de coragem. Você vai ter crise de pânico enquanto você permitir que isso controle você. Porque a hora que você tomar uma decisão que não, isso não vai me controlar, isso não vai te controlar. Porque as coisas só têm poder sobre nós enquanto permitimos. Eu não tenho controle sobre isso, você tem controle sobre o que quiser.
Você não quer, é diferente. Não, eu quero. Não, você não quer. Não venha me dizer que você quer se livrar de uma coisa e você não coloca a força devida naquilo. Quando nós queremos realmente nos livrar de alguma coisa, nós colocamos toda a força da nossa vida naquilo. Nós buscamos saber o que devemos fazer e nós fazemos. Perseverantemente, não por um dia. Eu fiz. Fez um dia, fez 2, quem sabe uma semana. Nós estamos falando de uma coisa chamada continuismo. Eu continuo fazendo, até aquilo existir dentro de mim. Porque tem muita coisa que não existe, não aconteceu. Então eu preciso me esvaziar. E como é que eu vou me esvaziar? Que eu não tenho como fazer isso aqui agora. Mas se eu pingasse, se eu jogasse café aqui, a água ia mudar. Eu venho com uma garrafa, e eu vou jogando água, e aquela vai saindo, de repente, a água fica limpa de novo. Tem um monte de coisas aí dentro de você que você nunca deixou a água do Espírito entrar. Então a palavra vai entrando e vai saindo um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, vai saindo. Daqui a pouco, você é uma outra pessoa. Você pensa diferente, você reage diferente, você estabeleceu hábitos novos. Comer demais é um hábito. Comer e esperar horas, daqui 6, 7 horas que como de novo, é um hábito. Quando você passa a comer da maneira correta e insistir naquilo, aquilo se torna um hábito. Você já sente. Você vai na nutricionista, ela fala, coma de 3 em 3 horas. Você fala, eu não vou conseguir comer de 3 em 3 horas. De repente, você percebe quando está uma fominha, você olha, já passaram 3 horas. Seu corpo acostumou. O ser humano se adapta às coisas. E o triste é que as pessoas têm se adaptado às piores coisas. E elas podem se adaptar às coisas corretas. Você começa a dormir num horário e a levantar num horário, é impressionante. Vai chegando perto daquele horário, você começa a bocejar, você tem sono, e de repente você coloca o despertador, mas o seu relógio biológico faz você acordar. Por quê? Você estabeleceu uma disciplina. Eu não consigo dormir cedo. Quando você começa a se forçar a dormir mais cedo. Eu não consigo levantar cedo. Quando você começa a deitar mais cedo e trabalhar para levantar mais cedo. Hoje o seu corpo sente, amanhã sente também. E de repente aquilo começa a se tornar normal. Tudo na vida, eu não consigo orar. É um exercício, hoje eu oro um tanto. Eu vou exercitando, eu vou crescendo nisso, crescendo daqui a pouco. Aquilo, você não vive mais, é como respirar. Você precisa daquilo. Você já acorda com aquilo. Eu preciso falar com Deus. Tudo na vida é você determinar. Determinando tu algum negócio. Ser-te-á firme. E a luz brilhará em seus caminhos. Em Jó está escrito isso. Determinando tu algum negócio. Você determina algo. Agora, o que você tem que ser? Firme. E o que vai acontecer? A luz vai brilhar. Você vai ter realização naquilo. Então, ele foi buscar no Deus dos filisteus. Por isso, ele fracassou. Deus mandou Elias ir lá e diga para aqueles mensageiros, não, pergunta para eles, não tem Deus em Israel, não? Talvez é o que Deus está falando aqui, está fazendo essa pergunta para algumas pessoas. Não tem Deus, você não conhece, você não me conhece, não? Você tem que continuar buscando no lugar errado? Será que você ainda não aprendeu que buscando dessa forma, nesse lugar, você nunca vai atingir o resultado que você deseja, espera? Você nunca vai sair desse problema.
Você nunca vai modificar, não vai conseguir conquistar as mudanças na sua vida. Se uma pessoa ela quer mudar a vida financeira dela, primeiro passo, ela precisa ser dizimista, ofertante fiel. E aí agora ela precisa determinar no coração dela que ela não vai gastar mais do que ela ganha. Que a prioridade da vida dela vai ser primeiro pagar as dívidas. E depois que ela tiver pagado, eu paguei todas as minhas dívidas, agora ela vai administrar com responsabilidade. Ela não vai mais viver em função do que os outros pensam, ela vai viver a vida dela dentro do limite dela, do que ela tem que viver. Porque é sabido. Para você, primeiro, não é quanto você ganha que determina uma vida abençoada financeira, mas quanto você gasta. Número 2, você tem que doar um pouco, guardar um pouco e gastar um pouco. Essa linha você tem que seguir. É um tripé fundamental. Você doa um pouco, você dizima, você oferta, você ajuda pessoas. Você guarda um pouco. Sempre guarda um pouco. Todo mês guarda um pouco. Aí eu não tenho para guardar. Você nunca terá se não começar a fazer da maneira certa. E você gasta um pouco. Entendeu? É assim. Não é quanto você ganha, é quanto você gasta que determina tudo. Doa um pouco. Gasta um pouco. Guarda um pouco. E gasta um pouco. Eu já sei, nós como cristãos sabemos o que devemos fazer como cristãos. 10% de tudo que passa pelas nossas mãos é de Deus. Temos que ofertar, porque isso é bíblico. Temos que ajudar os necessitados, porque isso é bíblico. Podemos começar com pouco, guardando um pouco. E sabemos que temos o que gastar, porque nós temos as despesas, nós temos nossos compromissos, que precisam ser bem registrados. Você nunca vai ter um casamento feliz se respeito, renúncia e uma capacidade de se preocupar realmente em estar causando admiração no outro. Porque ninguém vai amar alguém que ele não admira, alguém que não tem assim, não tem responsabilidade, não tem palavra, não tem credibilidade. Como admirar uma pessoa que começa para, não estabelece nada, não enfrenta as coisas, vive de altos e baixos, um humor, porque a pessoa não se preocupa com aquilo que ela está causando no outro, você não se preocupa. Você não está nem aí para o que o outro está pensando de você, então não exija dele. Também, aquilo que você gostaria tanto que ele desse a você, porque você não está nem aí o que ele está vendo. Você faz ali sem nenhum problema, você não está nem aí. Você aparece de qualquer jeito, você fala qualquer coisa, você não se preocupa em impactar essa pessoa. A convivência já é maçante. E conviver com uma pessoa que decidiu ser difícil, porque isso é decisão, ser difícil de lidar, inconstante, mal-humorada, não assume responsabilidade, porque um casamento é uma sociedade. E tem gente que ele não quer, ele não assume nada. Nada. A parte dele é a do peso só. Nada. Mas eu quero um casamento feliz. Não, você não terá. É o diabo, não é você.
E se é o diabo, é porque você deixou. Você deixa ele fazer o que ele quer com você. E aí você quer que o seu cônjuge admire você. Olhe para você. E viva encantado, encantada com você. Como? Como? Agradeça. Se ele tiver temor de Deus, e por causa de Deus vai se manter lá. Porque se ele fosse um ímpio ou uma ímpia, faria como os ímpios estão fazendo. Saem, isso aqui está difícil demais, eu vou sair disso aqui. Mas aquele que realmente é cristão, conhece a palavra, ele fica numa coisa difícil por amor a Deus, por causa da palavra. Mas é isso que você quer? Que alguém fique com você? Por respeito a Deus só? Porque se ele fosse fazer uma escolha pessoal, ele diria, nunca, jamais ficaria um dia com você. Porque você não é admirável, você não faz nada para ser admirável, você não colabora para esse relacionamento fluir. Você esqueceu que isso é uma sociedade. Você tem uma parte, eu tenho uma parte, cada um tem a sua parte. Para isso funcionar, não pode viver nesse desequilíbrio. Então, às vezes, é fácil chegar e dizer, o meu casamento. Quando você casou com essa pessoa, você sabia com quem você estava casando? Eu sabia. Você achou que alguma coisa ia ficar diferente depois? Então, cale-se. Você tem o que você procurou. Você pegou. Mudou. Será que essa pessoa mudou tanto assim? Pode ser, pode acontecer. Mas nem sempre. Às vezes é assim, a pessoa vai só na emoção, na paixão, na atração. Só que isso não te dá um fundamento, jamais vai construir um fundamento sólido, você vai construir um fundamento sólido através disso. Jamais. Porque isso é o que logo vai passar. E se não tiver nada além disso, você vai ficar sem nada. Sem nada. E por aí você vai abrindo o leque para todas as áreas da vida. Porque tem muitas coisas que não estão andando na vida de muitas pessoas. E não tem nada a ver com Deus, é isso aqui, a pessoa está buscando no lugar errado, ela faz do jeito dela, porque ela sabe que se ele fosse buscar em Deus, Deus exige. Beelzebub não exigia. Então ele foi lá buscar no Deus dos inimigos, daqueles que Deus sempre estava derrotando. Então está aí, os ímpios são derrotados, perdem, não sabem nem para onde vão, se caírem hoje, vão para o inferno, e não tem a Cristo, e muita gente está vivendo igualzinho os ímpios, vão buscar solução para a vida no mesmo lugar, da mesma forma que os ímpios. Quantos cristãos, casais cristãos, que querem ser felizes, sabe onde é que eles vão buscar? Para incrementar o casamento? Em sex shop. Você está levando o diabo para dentro da sua casa. Você está achando mesmo que é isso que vai mudar seu casamento? Ir num sex shop e pegar umas porcarias lá e levar para dentro da sua casa? É isso que vai mudar? Isso é Beelzebub. Isso é Beelzebub. É isso. É ir lá no psiquiatra e passar na farmácia e dizer, agora a minha vida vai mudar. Por quê? Porque eu comprei aquele outro remédio, então agora eu vou dormir, eu vou viver. Então, isso é Beelzebub. Isso é buscar em Beelzebub. Você acha que você vai ter uma vida financeira sólida, não dizima, não oferta, gasta mais do que ganha,
continua fazendo financeiramente, lidando com dinheiro e administrando como qualquer pessoa que não tem direção de Deus aí fora? Está apertado, vai buscar no mesmo lugar que os ímpios vão. Vamos trocar cheque, vamos pedir emprestado, vamos fazer mais um empréstimo, enfim. É assim que você vai ter uma vida realmente sólida. Nunca. Nunca. Não vai. E assim por diante. É como a pessoa que ela quer tá no peso certo, ela quer perder peso. Não tem milagre. Você vai tomar um remédio para emagrecer? Ok. Vai atingir o seu sistema central? Você emagrece? Emagrecer não é a parte mais difícil. Estabelecer o peso é que é difícil. Emagrecer não é o fim do mundo. Você até, não digo que é fácil, mas você emagrece. Você pode emagrecer. Agora você precisa aprender a estabelecer. E você nunca vai estabelecer algo se a sua cabeça não mudar. Você vai lá e faz? Você toma? Vai. Você até é. Quem falar que tomar um remédio para emagrecer não emagrece? Claro que sim. E vai atrás dessas dietas estúpidas, que eu já vi tanta gente, às vezes até perto, fazendo essas... eu tinha gente da família, parente, que fazia essas coisas de passar o dia... um dia era 12 fatias de abacaxi, no outro 12 bananas, no outro 12 salsichas, no outro 12. Sabe o que eu vi acontecer com todos que faziam isso? Uma diarreia e vômito, e ficavam lá no banheiro. Eu não acredito nisso. Eu acredito numa coisa. Você come direito, todo dia. Queima mais do que ingere, todo dia. Tem o dia do lixo. O meu dia do lixo é domingo. Domingo eu como o que eu quero. O resto da semana, como direito. Não sou muito de comer nada de mais no domingo. Mas no domingo, é o meu pudim que eu gosto, é o bolo que eu gosto. O meu problema é doce. São os doces. Então, eu deixo para o domingo. No domingo eu como. Eu como aquela comida, eu como o que eu quero, eu faço isso e aquilo. Ok. Então, domingo para mim é o dia do lixo, mas o resto da semana eu como direito. Como da maneira que tem que comer. Domingo é o dia do Senhor. Eu não vou fazer nenhuma atividade além, o resto da semana. Tem que fazer alguma coisa. Uma bicicleta que você coloca no quarto, uma esteira que você sobe ali. Se você fizer todo dia, meia hora, 40 minutos, daqui a pouco você tem vontade de fazer 1 hora. Vai ouvindo a palavra e fazendo. A hora que você vê, você já cumpriu com aquela meta. E aquilo assim, os primeiros dias são terríveis. Depois você vai estabelecendo, você sente falta. Você quer elevar seu nível de energia? Caminhada. Atividade física. Você quer elevar o seu nível de serotonina, que é o hormônio da alegria? Você precisa de atividade física. Você não vai conseguir mais energia e mais alegria. Eu estou falando no campo físico, se não for dessa forma. Então, você tem que decidir o que vai fazer. É uma questão de organização. Você vive numa bagunça uma vida inteira, um dia você tem que fazer uma risca de chega, não aguento mais bagunça na minha vida. Chega. A partir de hoje eu vou me organizar, eu vou organizar minha vida. Eu vou organizar minha agenda, eu vou organizar minha vida financeira, eu vou organizar minha família. Ainda que ninguém queira fazer, eu vou fazer. Ninguém quer mudar, eu vou mudar. A partir de hoje eu vou estabelecer coisas na minha vida. Chega desse negócio, começa, para. Não, estabilidade, consistência, continuismo. Ele foi buscar em Baal-Zebud, ele já estava machucado. Algumas pessoas já estão com a vida desandada, já estão machucadas e ainda estão indo buscar no lugar errado a solução para a vida. O que aconteceu com Acasias?
a palavra veio, você vai morrer. Por isso. O que tem acontecido com algumas pessoas? Por isso, você não vai ter vitória, você vai perder, você não vai atingir o que você poderia atingir, a vitória. Por isso assim o Senhor, por isso assim diz o Senhor, você não se levantará mais dessa cama, e certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou, por que vocês voltaram? Eles responderam, um homem veio ao nosso encontro e nos disse, voltem ao rei que os enviou e digam-lhe, assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-Zebude, Deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Sabe o que o rei fez? O rei lhes perguntou, como era o homem que os encontrou e disse isso? Eles responderam, ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu que era o tesbita Elias. Em seguida, mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse, homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial, se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e os seus soldados. Olha aqui, depois disso o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados, e ele disse a Elias, homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Elias respondeu, se sou homem de Deus, que fogo do céu, desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. Diga comigo de novo. Então, de novo. Fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu ao monte, diga comigo, caiu de joelhos diante de Elias. E implorou. Homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida desses 50 soldados, teus servos. Olha aqui, sei, diga sei. De novo sei. De novo sei. Então, sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os soldados, mas agora tem consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias, acompanho, não tenha medo dele. Então, Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei, nada mudou. Assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-Zebude, Deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Acasias morreu conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Está aí, Baal-Zebude não pode livrar. Se tiver que perecer, vai perecer. Buscando um lugar errado, você vai perecer. Mas o meu ponto aqui nessa leitura é, ele estava errado. E ele insistiu no erro. A correção, a palavra, fez com que ele endurecesse ainda mais. Ao invés dele se humilhar, que Deus é um Deus misericordioso, ele não se humilhou. Ele mandou um oficial com 50 homens ir contra o homem de Deus. Isso vai dar certo? Não. Dá certo você ir contra Deus, contra alguém que é de Deus? Nunca. Algum dia deu certo? Não. Vai dar algum dia? Nunca. O que acontece com alguém que endurece contra Deus? Ele perece. O que acontece com alguém quando vai contra a palavra de Deus ou vai contra alguém que é de Deus? Ele vai terminar muito mal. Ele mandou aquele oficial com 50 homens. Foram fulminados. De novo. Ele mandou mais um oficial com 50 homens. Foram fulminados. O terceiro oficial com 50 homens já chegou caindo de joelhos, porque entendeu. Dito por ele, eu sei o que já aconteceu com os outros, e eu sei que vai acontecer comigo. Tem misericórdia de mim. A única pessoa inteligente aqui foi esse oficial, o terceiro, porque ele já chegou e disse, eu sei. Não adianta eu permanecer sobre o domínio dessas ordens
submisso às ordens de Acasias, porque eu vou morrer com esses 50 homens, como os outros 100 com 2 oficiais haviam já morrido. Não dá certo. Nunca termina bem quando você vai contra Deus ou contra alguém que é de Deus. Eles foram contra Deus, contra a palavra de Deus, contra o Elias, que é um homem de Deus. Sofreram uma derrota da primeira, da segunda. O terceiro oficial com 50 não morreram, porque ele caiu de joelhos, mas ele morreu como havia sido dito que ele ia morrer, e ele morreu. Quer dizer, não adianta você insistir no erro. Você vai quebrar a cara todas as vezes que endurecer contra Deus, que endurecer contra uma palavra do Senhor, contra alguém que é de Deus, contra algo que vem de Deus, você sempre vai se dar mal. Qualquer pessoa. Não é um ou outro. Em toda a Bíblia existe esse princípio. Em toda a Bíblia. Mas o que eu mostro para você é a capacidade de uma pessoa de permanecer no erro consistentemente, continuamente. Esse rei foi consistente na decisão de continuar contra Deus, contra Elias, que entregou a palavra. Ele mandou, não gostou, mandou um oficial com 50, foram fulminados. Ele sabia que foram. Mandou mais outro, foram fulminados. Mandou mais outro. Se esse terceiro oficial não tivesse caído de joelhos, ele teria certamente mandado um quarto. Você vê que a pessoa, ela não tem inteligência. Ela fez outro dia algo que deu errado. Como é que ela tem a capacidade de repetir o mesmo erro? Ela não está vendo que ela está puxando um abismo atrás do outro? Ela não está vendo que esse tipo de comportamento vai colocá-la em problemas sempre? Acasias não viu isso? Viu. Mas é o tamanho da cegueira, o domínio do mal sobre a mente da pessoa. Você vê que o oficial caiu de joelhos e disse, sei o que aconteceu com os outros, e eu sei que vai acontecer comigo, e eu não quero, tem consideração, tem misericórdia. Eu digo a você, enquanto uma pessoa não faz igual esse oficial, cai de joelhos, tem que cair de joelhos, porque não deu certo antes, aqueles passos errados que não sei quem deu, não vai dar para mim. Atitudes erradas, escolhas erradas que eu já tomei antes, não funcionaram, não vai funcionar agora. Por que você acha que agora vai funcionar um negócio que está na cara que não vai funcionar? Porque Deus não está nisso, não funcionou antes, não vai funcionar agora. Por que insistir? Então, não só ele foi buscar no lugar errado, não só, apesar de já ter ouvido que ele ia morrer, ele insistiu no erro. Então, você vê que algumas pessoas, elas são tão teimosas, aliás, é para não falar loucas, insanas, não tem sanidade mental. Elas insistem numa coisa que só vai afundar mais com elas. Porque no final, elas não vão escapar da derrota. Aliás, ele foi sofrendo uma derrota atrás da outra. O primeiro oficial com 50 homens foram fulminados, o segundo também. Ele não teve nenhuma vitória. Ele caiu, já estava machucado. Agora foi perdendo os homens. Ia perder mais um grupo se aquele oficial não tivesse caído de joelhos. E por fim morreu. Porque ao invés dele parar e se arrepender, não, ele endureceu ainda mais. Ele resistiu no erro. Ele fez escolhas piores. Ele puxou um abismo pior do que o outro. E não dá certo. Essa é uma palavra muito importante. Essa é uma reunião que chama renovação da mente. Às vezes a mente da pessoa está tão fechada, ela não está vendo. E está ela lá, insistindo em coisas que não funcionam.
batendo numa tecla que não funciona, puxando para a vida dela um problema cada vez maior, porque ela é capaz de fazer uma escolha pior do que a outra. Insistir e insistir consistentemente no erro. Onde isso vai te levar? Num fracasso absoluto. Você vai derrotar com a sua vida. Você vai ter a sua vida completamente derrotada. Se você quer uma vida derrotada, continue fazendo uma escolha errada atrás da outra. Uma atrás da outra. Puxando um abismo atrás do outro para você. Mas se você quer uma vida vitoriosa, pega o exemplo do terceiro oficial. Caia de joelhos diante de Deus, se humilha diante dele, admita com humildade, sei o que aconteceu com os outros, sei que eu não posso medir força com Deus, sei que eu não posso enfrentar a Deus e a você, Elias, sei que os outros quebraram a cara, sei que eles foram fulminados, sei que se eu não me humilhar e você não tiver misericórdia de mim, eu vou ser fulminado também. Eu sei, então eu vou me humilhar. E quando a gente se humilha, a gente cai de joelhos. A palavra é essa, ele caiu de joelhos. Quando a gente cai de joelhos diante de Deus. E lá dentro de nós admitimos, eu sei, a gente vê, ele viu. Você precisa ver. Pega os exemplos. Quando você vê, você decide ver, porque ele decidiu ver. Ele decidiu ver a derrota dos outros, a derrota do rei. Ele decidiu ver que ninguém estava vencendo Deus e Elias. Ele decidiu ver que aquilo era uma luta, aquela era uma luta, uma guerra perdida. Ele decidiu ver que a única chance que ele tinha era cair de joelhos e se arrepender. E quando caiu de joelhos e se arrependeu, ele foi o único com aqueles 50 homens que permaneceram vivos, porque os outros morreram e o rei morreu também. Mas eles permaneceram vivos, porque eles se humilharam. Sempre vai ser assim. A gente se humilha diante de Deus, a gente reconhece, devemos reconhecer que estamos errados, quando estamos, parar, olhar, peraí, está aí na cara, às vezes você tem notícias, não, o fulano fez isso com a vida, não deu certo, o cicrano também fez, não deu certo, por que eu vou insistir nisso? Aí você olha para a sua vida, peraí, eu já fiz isso, não deu certo, fiz aquilo, também não deu, não tive o resultado, não cheguei a lugar nenhum, por que eu vou continuar? Eu vou cair de joelhos, vou pedir a misericórdia de Deus, vou zerar a minha vida, e vou, a partir de hoje, fazer o que eu já deveria ter feito antes. Coloque-se em pé, por gentileza. A mão no seu coração, quebranta o seu coração. Caia de joelhos espiritualmente. Caia de joelhos espiritualmente. Reconheça. É hora de cada um dizer, olha, eu sei o que aconteceu com fulano, eu também sei o que já aconteceu comigo. Chega, né? Eu caio de joelhos agora. Eu decido cair de joelhos. E não repetir mais histórias derrotadas e erros que só me afundaram. Um abismo puxa outro abismo. Acasias foi puxando um abismo atrás do outro e por fim morreu sem salvação, morreu doente, sem salvação, e ainda com uma carga terrível, porque foi extremamente desobediente, e ainda tocou num ungido, num homem tão especial como foi Elias, num homem santo. E ai daquele que toca no ungido do Senhor. Ai. Não importa quantas vezes você tente fazer algo que é contrário a Deus, todas as vezes você sofrerá derrota.
todas as vezes, tudo que Acasias fez só piorou e contribuiu para um fracasso maior para a vida dele. Só para isso, só contribuiu para o mal. Só piorou a situação dele. Nada mais. Não vá buscar em Baal-Zebude o Deus de Ecrom. Busque no Deus de Israel. E não dê passos insistentes na direção errada, porque você vai sofrer fracassos um atrás do outro. Então vamos cair de joelhos como aquele oficial e vamos reconhecer que não está correto, e vamos nos humilhar e vamos dar condições a Deus, e Ele vai nos abençoar. E sabe o que vai acontecer? Você vai ter vitória, você vai sair daqui abençoado, você vai viver a glória de Deus, Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Caia de joelhos e você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Caia de joelhos diante de Deus. É isso que você tem que fazer como o oficial, o terceiro oficial fez. Ele caiu de joelhos e se humilhou e reconheceu que tudo aquilo estava errado e que não funcionou antes, não ia funcionar para ele. Espírito Santo, eu oro para que cada um tenha entendido perfeitamente. Um abismo puxa outro abismo. Nada vai melhorar. Não teremos avanços enquanto não nos humilharmos, nos submetermos, sairmos daquele lugar confortável. Eu oro para que cada um entenda isso. É hora de sair do lugarzinho confortável e começar a fazer aquilo que é difícil para a carne. Começar a fazer o quanto antes, mais rápido. Vamos obter o que desejamos. Vamos superar. O início é doloroso, é difícil. Mas a perseverança em fazer o que é certo sempre vai levar a um resultado certo. No final teremos uma colheita estrondosa. É pagar o preço. Não pegar atalhos. Resistir. Quando o Senhor foi levar Israel pelo caminho, tinha um caminho mais curto, mas ele escolheu o mais longo. E normalmente ele escolhe o mais longo mesmo. Então não vamos buscar atalhos. Tem um caminho mais curto, mas Deus escolhe o caminho mais longo. Você não vai chegar onde quer pelo caminho mais curto. Você precisa permanecer no caminho longo, fazendo o que é difícil para a sua carne. Mas no final, uau, eu amo esse final. Ele é glorioso. No final, enquanto algumas pessoas, se Acasias tivesse buscado da maneira certa, ele teria tido cura e vitória. Mas Acasias só perdeu tempo e vida. E é o que eu vejo com algumas pessoas. Elas só estão perdendo tempo, vida, energia. E elas nunca vão obter esse resultado de vitória que elas almejam. Porque elas insistem no erro, na escolha errada, puxando um abismo. Mas outro abismo, e mais outro abismo, e mais outro abismo. É uma escolha errada, que puxou outra escolha errada, e mais outra escolha errada. Vamos cair de joelhos agora, em nome de Jesus Cristo, e colocar um ponto final nisso. Chega. Vamos falar como oficial. Eu sei. Então eu sei, nós sabemos o que é sábio e prudente fazer. Passa do teu sangue sobre todos, que todos se vistam dessa palavra, que nenhum saia da mesma maneira, que uma transformação absoluta
luta tenha acontecido aqui, que hábitos nocivos estejam sendo quebrados, que um novo tempo, essa pessoa esteja entrando para viver coisas gloriosas, que ela receba força e que agora, meu Deus, aquilo que o Senhor falou para Israel, como você tem pouca força de vontade, que ela decida, terei força de vontade, vou enfrentar o que for preciso. Eu nunca parei para pagar o preço realmente, mas agora eu vou pagar o preço que eu tiver que pagar para atingir o objetivo, porque eu sei que ainda que demore, quando eu atingir, vai vir para ficar, terá um alicerce forte, firme, concreto. E eu não quero mais a minha casa construída na areia, eu quero a minha casa construída na rocha. Eu quero coisas concretas, seguras, consistentes. Eu quero uma vida segura. Eu quero sorrir para o futuro. Eu não vou viver com medo. Eu não vou mais dar o que a minha carne quer. Eu não vou mais insistir em direções erradas. Eu não vou manter os mesmos hábitos. Eu estou decidindo a minha vida hoje. Eu te abençoo com essa visão poderosa. E você entra num novo tempo, um tempo glorioso, para viver e desfrutar do poder de Deus, dia após dia, porque Ele vai te honrar, em todos os passos certos que você der, Ele vai te honrar, cada passo correto, consistente, Ele vai te honrar, e Ele vai te honrar, e você vai ver, a Bíblia diz, nenhuma disciplina no início é motivo de alegria, mas no final, você colhe os frutos de justiça. Então quando nós começamos a efetuar as mudanças, é difícil, mas você vai ver as mudanças, e você vai ver os resultados, e à medida que você vai vendo os avanços, você vai se sentindo realizado, feliz, e vai recebendo cada vez mais força, para prosperar nessa direção, para perseguir cada vez mais esse objetivo, que é fazer o que vem de Deus, o que agrada a Deus. Receba esse poder para viver de forma consistente, estável e continuista. Que você seja um continuista sempre. Eu profetizo estabilidade, consistência e continuismo para a sua vida. Que venha sobre a sua vida esse espírito, essa unção, esse poder, no nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Lembre-se, Ele é o seu conselheiro. Busque conselho no Senhor. Lembre-se, Ele é o consolador. Ele vai te consolar. Ele pode consolar você. Ele pode suprir todo o vazio, toda a insatisfação. Toda vez que você se sentir vazio, solitário, corra para os pés do Senhor, Ele vai te suprir. Venha, diga: Espírito Santo, me consola. Toda vez que você precisar de uma direção, de um conselho, Espírito Santo Consolador, Espírito Santo Conselheiro, venha sobre mim. Ele vai te aconselhar e Ele vai te consolar. Eu abençoo a sua vida e tomamos posse agora de um tempo glorioso de escolhas corretas. Em nome de Jesus, amém? Amém, amém.